Senhor venha, Senhor, transmitir a tua palavra para que você, Senhor, a tua filha, Pai. Que ela chegue confortável, Senhor Jesus, e adorável aos nossos ouvidos e aos nossos corações, Pai. Abre nossos olhos, nossa mente nessa noite, Senhor, para que nós possamos ouvir a tua palavra e guardar nos nós, Senhor. Muito obrigado, fique conosco. Boa noite, graças a Deus, irmãos. Amém. Quando consegue me ouvir bem, está tudo bem, som? Amém. Irmãos, vamos abrir nossas Bíblias no livro de Oséias 6:3, nosso tema desta noite. Confesso que é um desafio para mim nessa noite, primeira vez aqui, falando com os irmãos, mas é tudo para a honra e para a glória do Senhor Jesus. Amém. Quero ler para os irmãos de Oséias 6:3 que diz: conheçamos o Senhor e esforcemos-nos por conhecê-lo. Tão certo como nascer o sol, ele aparecerá. Virá para nós como as chuvas de inverno, como a chuva de primavera que regam a terra. Amém. Mas o nosso tema mesmo neste comecinho: conheçamos o Senhor e esforcemos-nos por conhecê-lo. Amém. E eu quero perguntar uma pergunta nesta noite. Eu peço que os irmãos respondam a si mesmos, não é necessário responder a mim. Vocês conhecem a Jesus? Vocês prosseguem conhecendo a Jesus? Conforme eu vou falando essa palavra, eu peço que os irmãos reflitam sobre essas duas perguntas também. Mas a palavra de hoje, eu vou ler em Oséias ainda 2, do 16 até o 23. Em Oséias 2, do 16 ao 23. Naquele dia, declara o Senhor: você me chamará meu marido, e não me chamará mais meu Baal. Tirarei dos meus lábios os nomes de galinhas, seus nomes não serão mais invocados. Naquele dia, em favor deles, farei um acordo com os animais do campo, com as aves do céu e com os animais que estejam pelo chão. Arco, espada e guerra, e eu os abolirei da terra, para que todos possam viver em paz. Eu me casarei com você para sempre. Eu me casarei com você com justiça e retidão, com amor e compaixão. Eu me casarei com você com fidelidade, e você reconhecerá o Senhor. Naquele dia eu responderei, declara o Senhor. Responderei aos céus, e eles responderão à terra. E a terra responderá ao cereal, ao vinho e ao azeite. E eles responderão a Jezreel. E eu plantarei para mim mesmo na terra. Tratarei com amor aquela que chamei de não amada. Direi àquele chamado não meu povo, você é meu povo, e ele dirá, tu és meu Deus. Amém? No livro de Oséias, retrata um pouco a situação, a relação que tem Israel com Deus. Naquele tempo, houve uma prostituição espiritual, com Israel, no caso. Naquele tempo, as pessoas começaram a adorar outros deuses em nome do Senhor, ou seja, elas iam orar ao Senhor: Senhor, estou aqui, quero te adorar, preciso disso, daquilo, e beijavam ao Deus Baal, a uma figura ilustrativa, quando em Êxodo, nos 10 mandamentos, em Êxodo 23:6, é dito: não terás outros deuses além de mim. Não farás para ti nenhum ídolo, nenhuma imagem de qualquer coisa no céu, na terra ou nas águas debaixo da terra. Não te prostrarás diante dele, nem lhe prestarás culto, porque eu, Senhor teu Deus, sou Deus zeloso, que castiga os filhos pelos pecados dos seus pais, até a terceira, quarta geração daqueles que me desprezam. Então o povo ali estava adorando a outros deuses e ao Senhor ao mesmo tempo. Então estava uma confusão espiritual ali fora do comum. Então Deus levanta o profeta Oséias, que é o próprio livro. Ele levanta Oséias e diz: Oséias, tu casarás com uma mulher de prostituição e gerarás filho de prostituição. E aí ele casa com Gomer, que é uma mulher de prostituição. Não há relato se era antes a prostituição dela ou depois, mas ela se torna mulher de prostituição. E então ela gera filhos. Jezreel, que significa guerra, destruição. Loamir e Loboam. Loboam quer dizer não amado.
E Lo-Ami quer dizer não meu povo, ou seja, daquela relação que havia entre Israel com Deus e outros deuses, foi gerada guerra, foi gerada a geração de Israel, aquela geração de Israel, não era mais amada por Deus. E aquela geração Deus falava, não é meu povo não é assim, meu povo não é esse. Então, houve essa prostituição espiritual ali no meio de José, no meio de Israel. Então, o povo começou a adorar outros deuses. Então, essa mulher Gômer, ela teve esses filhos e prostituindo assim durante o casamento. Se prostituindo, tinha um filho, se prostituindo, tinha um filho, e foi se prostituindo ao ponto que ela virou uma escrava. Então, Oséias, assim, Jesus voltou a falar com Oséias neste tempo, ao mesmo tempo que Israel estava nessa prostituição, e falou: vai lá, resgata essa mulher e a ama novamente. Então ele vai e compra ela como escrava a preço de banana, que é assim que ela se tornou a Gômer. Ela se tornou a mulher casada com o profeta, e aí ela escolheu se prostituir, teve filhos da prostituição. Então ela se tornou escrava e Oséias novamente retornou a ela e a comprou. E é isso muitas vezes que Deus faz com a gente. Quantas das vezes estamos aqui cometendo uma prostituição espiritual? Quantas das vezes nós entramos aqui como Israel mesmo, entramos aqui, adoramos ao Senhor, mas com o nosso coração abalado, com o nosso coração aos pecados lá fora. Quantas das vezes vemos aqui, eu venho aqui de segunda a segunda. Eu venho aqui, eu canto, eu participo dos grupos, eu dou uma minha ceia, né? Eu adoro ao Senhor aqui, eu estou sempre aqui. Mas do que adianta estar aqui se o seu coração está lá fora? Do que adianta você vir adorar ao Senhor e o pé para fora lá, está falando palavrão, está escutando uma música secular do mundo que não adora a Deus, está cometendo um adultério, algo do tipo, está pensando malícia, pensando coisas do mundo, coisas terrenas, se apegando ao dinheiro, que também é. E quantas das vezes viemos adorar ao Senhor por costume, às vezes, eu venho de domingo, mas durante a semana, para que abrir? Durante a semana, para que falar com o Senhor? Eu tenho costume. O que adianta eu vir? Tanto faz, vou vir aqui, vou sentar, vou adorar o Senhor no domingo e depois vou embora. E de segunda para frente até sábado, vou ver minha vida. Não nos esquecemos do real compromisso que fizemos com o Senhor, né? Que ele frisa aqui em Oséias, o compromisso que ele fez com o Senhor, com nós, Israel, de cuidar, de zelarmos por nós, de que possamos conhecê-lo de forma íntima. O conhecimento aqui em Oséias é mais significativo como um relacionamento íntimo com Deus. Não só o conhecê-lo, Deus criou o mundo desta maneira, Deus é filho de gênio, vai fazer bem, nem uma pereza, mas tem a vida eterna. Não. Ele diz no conhecimento pessoal, um relacionamento íntimo, como um casamento. Eu estou casada há 1 ano e poucos meses e conheço Gabriel, mas não conheço ele totalmente. Eu prossigo conhecendo ele. Eu conheço ele pouco a pouco, conheci mais, mas prossigo conhecendo. E assim é a forma que o Senhor quer que nos tornamos, que conhecemos Ele. Jesus, é assim, mas que possamos abrir nossas Bíblias, focarmos em Deus, falarmos com o Espírito Santo. Senhor Jesus, fala comigo, me mostre além dessas palavras. Porque, irmãos, se vocês só abrirem a Bíblia e ler ela de trás para frente, de frente para trás, gravar os versículos, é só mais um livro. Mas se você ir lá, se prostrar diante do Senhor, se humilhar, Senhor Jesus, abre os meus olhos espirituais, fala comigo nessa palavra, nem que seja apenas um versículo. O Senhor Jesus te mostrará coisas grandiosas, coisas esplêndidas, que você nem imagina. Amém? Glória a Deus. E nesse tempo de prostituição, o povo se confundiu todo com essas adorações, né, por mais influências, sim, pessoas que estão ao seu lado influenciam, sim, e tantos sacerdotes naquela época foram influenciados por adorar Baal. E muitas das vezes os líderes influenciam, sim, alguns liderados, sim, e é necessário que eles
estejam com a cabeça firme. Não só os liderados, mas também, não só os líderes, mas os liderados também. É necessário que possamos firmar nossa cabeça no Senhor, para que a gente não possa estar transmitindo para outras pessoas o que não é necessário. É verdade. E nesse tempo, o povo ia se rebelando e o povo ia adorando a outros deuses, e ao Senhor junto. E nos tempos de hoje não é diferente. Então, o que eu quero dizer, irmãos, é que esse povo, além de estar pecando com o Senhor, assim como hoje, porque a palavra do Senhor não muda nos tempos de hoje, assim como lá, estamos aqui, como eu já disse, ao mesmo tempo que lá eles confundiram a adoração entre Deus e os deuses, aqui também confundiram o Senhor. Eu queria ler um pouco sobre a prostituição espiritual. Eu queria falar um pouco de alguns pecados comuns entre a gente. Eu peço que os irmãos prestem um pouco de atenção à prostituição espiritual. Eu queria falar alguns pecados, que é a ira e a mentira, que está lá em Efésios 4, 25. Peço que os irmãos abram suas Bíblias. Amém? Acho que pode acompanhar no telão. Que diz: portanto, cada um de vocês deve abandonar a mentira e falar a verdade ao seu próximo, pois todos somos membros de um mesmo corpo. Pode passar. Quando vocês ficarem irados, não pequem. Apaziguem a sua ira antes que o sol se ponha. Amém? Então, aqui na palavra do Senhor diz que devemos falar sempre a verdade. Às vezes é muito difícil, né? Falar certas verdades, mas nunca devemos mentir. E sobre a ira, a gente acaba se irando, e é normal sim se irarmos, mas o que vamos fazer com essa ira é um problema. Muitas das vezes ficamos nervosos e aí soltamos um palavrão, muitas das vezes falamos algo que não deveria, muitas vezes falamos palavras que magoam o nosso próximo, e é isso a sequência deste pecado. Amém? Eu queria falar também sobre a vaidade em Jeremias 51, 18. Glória a Deus, aleluia. Amém? Que diz: elas são inúteis, são objetos de zombaria. Quando vier o julgamento delas, perecerão. Muitas das vezes somos tão vaidosos com nossas aparências, muitas vezes focamos tanto em nossas aparências e esquecemos do verdadeiro, que é o interno. Muitas vezes estamos preocupados se o cabelo está fora do lugar, se a maquiagem está intacta, se a roupa está bem passada, e esquecemos do interno. Aqui na igreja muitas vezes tem arrumadinho para todo mundo me olhar, né? Vou ir na beca para todo mundo me ver bem firme aqui, esquecemos do real, que é mim, para adorar o Senhor. Esquecemos que Deus e o Espírito Santo nos transformam de dentro para fora. É necessário sim estarmos arrumados, sim, não há problema, mas é mais necessário focarmos no nosso interior para que Deus nos transforme de dentro para fora. Aleluia. Amém? E o outro que eu queria falar é sobre a pornografia, que está em Mateus 5, 28. É um assunto bastante polêmico, mas eu gostaria de falar. Está em Mateus 5, 28. Mateus 5, 28 diz: mas eu digo, qualquer que olhar para uma mulher e desejar, cometeu adultério com ela no seu coração. Aqui não diz especificamente sobre a pornografia, mas sabemos que muitos jovens lá fora tratam isso como algo comum, como uma necessidade física. Esquecemos que só de pensar na mulher próxima, como diz a palavra, já estamos cometendo adultério. Imagine assistir, imagine se vestir com atos pornográficos.
para que os homens a desejam. E esquecemos que isso também leva ao pecado. Né? Muitas vezes esquecemos que, mas é minha necessidade física, mas está cometendo sim adultério. É necessário pararmos com isso, é necessário nos focarmos em Cristo. Aleluia. Amém. Glória. E por que eu estou falando isso, né? Já fugi um pouco do assunto, porque lá em Oséias 4, o Senhor Jesus vai dizer que Israel está pecando não por isso. Oséias 4, 6, mas sim porque ele diz: meu povo foi destruído por falta de conhecimento. Eu também rejeito como meus sacerdotes, uma vez que vocês ignoram a lei de Deus. Muitas das vezes cometemos certos pecados que estamos com tanta preguiça de perguntar ou de procurar falar com Deus. Muitas das vezes estamos com tanta preguiça de dizer, não, é só um pecadinho, mas esquecemos de realmente saber, de realmente conhecer a palavra do Senhor. Muitas vezes estamos com tanta preguiça desse conhecimento que deixamos esse conhecimento lá no nosso cômodo, lá no nosso quarto, numa cômoda pegando pó fechado. Muitas vezes deixamos dentro do guarda-roupa com tanta bagunça que nem havemos. Muitas vezes trazemos até ela para a igreja, mas para combinar com o nosso look, porque não abrimos ela aqui. Muitas das vezes ela está em aberto em algumas casas em salmos, mas do que adianta estar aberta se não está ninguém para ler? Então esquecemos do verdadeiro conhecimento que é a boca do Senhor para a gente, que é a palavra dele. Esquecemos que este conhecimento é necessário em nossas vidas, que precisamos usá-lo. Então o povo de Israel foi se destruindo pela falta de conhecimento, mas não pela falta porque não tinha. Como eu já tinha dito antes, haviam sacerdotes e eles próprios se corrompiam ao Deus Baal. Eles mesmos iam ao Deus Baal. Eles mesmos davam esse exemplo. Então essa falta de conhecimento fez com que o povo perecesse, fez com que o povo trocasse esses momentos espirituais de Deus com outros deuses. Irmãos, eu peço para os irmãos, não rejeite este conhecimento, pelo contrário, sinta-se na obrigação de procurar saber mais do Senhor, se Ele é teu amigo, se Ele é teu noivo, se Ele será o seu esposo, irmãos, procure conhecê-lo melhor. Mas não procure conhecê-lo para mostrar para alguém, não procure conhecê-lo para que todo mundo veja que você está conhecendo. Não, pode ser no seu quarto mesmo, na porta fechada. Conheça Ele, leia, coma da palavra dEle, amém? Glória a Deus. E muitas das vezes nós perecemos nessa falta de conhecimento. Rejeitamos esse conhecimento, na verdade, porque não há falta dele, amém? Ou seja, rejeitando o verdadeiro conhecimento, muitas pessoas dizem conhecer a Jesus. Né? Hoje em dia a gente ouve bastante pregadores na internet, falar de Deus, dizer que ama Ele, dizer que lê as Escrituras, mas esqueceram de andar com Ele, esqueceram de segui-lo, esqueceram do real significado de que é ter uma relação, um compromisso com o Senhor. Glória a Deus. Amém. Como exemplo, eu já vi muito dizer na internet que muitos ministros dizem assim: Deus te aceita como você é. Deus te aceita como você é, fica tranquilo. Pode vir assim diante de você está mesmo. Então, na verdade, em Lucas 9:23 diz: Jesus dizia a todos: se alguém quiser me acompanhar, negue-se a si mesmo, tome diariamente a sua cruz e siga-me. Então, muitas das vezes, não está ali na internet, porque uma pregação não tem tempo para ler, mas vou ouvir a pregação do direito, mas esquecendo de abrir a Bíblia e acompanhar com ele. Não esquecemos de pesquisar e vermos se realmente o que ele está dizendo porque há sim muitos pregadores na internet que são usados por Deus, mas há também muitos que são enganosos. Então, Jesus não te aceita como você é, Jesus te aceita como você está. E através disso, a partir do momento que você abre a porta para que o Espírito Santo entre em você, ele vai te transformando de acordo com o que ele deseja. Aleluia. Então é necessário que saímos deste conforto, vou sentar na igreja, vou ler com os irmãos, vou escutar o pregador da noite e tudo bem minha semana, está abençoado. Esquecemos que dia a dia precisamos do pão da vida. Precisamos da água que o Senhor Jesus nos dá. Precisamos do conhecimento que
falta no nosso dia a dia, porque cada dia vamos aprendendo algo novo, cada dia nós vamos alimentando mais a palavra. E toda vez, irmãos, toda vez que você lê a Bíblia, pode ser o mesmo versículo, toda vez que você lê, Deus fala algo novo no seu coração, de você buscar. Amém? E em Mateus 22, 29 diz: vocês estão enganados, porque não conhecem as Escrituras e nem o poder de Deus. Ou seja, vocês nem estão lendo e nem estão buscando. Então, irmãos, conhecer, prosseguir conhecendo, ler a palavra, dobrar o seu joelho e se humilhar diante do Senhor, para pedir que Ele abra o seu coração. Né? Glória a Deus. No tempo de Israel, Deus voltando para a história, o Senhor Jesus, ele disse que precisa resgatar o seu povo, ele precisa resgatar a sua esposa novamente. E eu quero dizer para os irmãos que ele não desiste de cada um de vocês, mesmo que vocês estejam lá fora, mesmo que vocês estejam confundidos com outros deuses, ele quer ser o seu Deus, mas ele quer ser o seu único Deus. Ele não quer dividir o seu amor para ninguém, ele quer ser só seu, assim como o casamento. Como nos tornamos um só, quando casamos, assim é você e o Espírito Santo, tem que se tornar um só, na alegria, na tristeza, na saúde, na doença, na porta aberta, na porta fechada, na falta de emprego ou na mudança do emprego, sempre temos que estar compartilhando com o Senhor Jesus. Aleluia. Amém? Então eu peço que os irmãos fiquem alertas nessa questão de adorar realmente a Deus aqui na igreja. Pode estar aqui no altar, pode estar lá embaixo sentado, mas que seja de coração, como diz a palavra do Senhor, que seja em espírito e em verdade. Irmãos, para finalizar, eu quero dizer que Jesus quer se comprometer com os irmãos, com justiça e retidão, com amor e compaixão, com fidelidade. E aí, então sim você conhecerá o Senhor. Que nesta noite possamos fazer esse juramento com o Senhor, porque quando nos casamos, fazemos aquele juramento, né? Na saúde, na doença, na alegria, na tristeza, até que Glória a Deus. Mas com o Senhor Jesus é diferente, porque teremos a vida eterna. Amém? Então eu peço que você faça esse juramento de amá-lo, de ter que Ele tenha compaixão com você, de ser fiel a Ele, e aí sim você conhecerá o Senhor de verdade. E então, irmãos, eu quero dizer que essa palavra tocou muito ao meu coração, não só porque foi a primeira vez que eu peguei, não só porque a primeira vez eu falei, mas porque foi como se fosse minha história de estar aqui. Eu queria compartilhar um pouco com os irmãos. Em 2018, eu caí em pecado. Não tenho vergonha de dizer, porque foi parte da minha história e hoje estou aqui pela glória do Senhor Jesus. Aleluia. Eu caí em pecado e nessa mesma semana eu disse ao pastor, eu e meu namorado, na época era meu namorado, Gabriel, meu marido, e entregamos nossas cargas, né? Então, pastor, caímos em pecado, e ele disse: ó, vocês vão ficar de banco. Tudo bem. Isso foi em 2018. E até viemos para a igreja, né? Até viemos para a igreja nesse ano, foi mais ou menos no meio do ano. E às vezes viemos para a igreja, mas ainda assim, como disse na pregação, como de costume, como é só mais um domingo. É só mais um domingo, é só mais um domingo, é um domingo que não pode faltar o culto, como se fosse um lazer do dia. Se você vou tomar banho, então domingo a gente vai ter para a igreja. E vínhamos e acabava o culto e voltávamos para o pecado. Vínhamos, adorávamos o Senhor, Deus falava com a gente até chorava, até sentia, mas chegava lá fora e íamos para o pecado. E em 2019, no começo, eu e o Gabriel decidimos sair da igreja. No começo do meio do ano. E eu não sei o real motivo do Gabriel, mas o meu motivo, eu falei para o Espírito Santo. E peço que os irmãos não façam isso nunca. Eu disse: Espírito Santo, eu não estou sentindo mais a tua presença. Eu vou para o culto só por ir. Eu estou sentindo mais alegria lá fora do que aqui dentro. E eu não quero ficar mais aqui. Eu vou lá para fora. Estou sentindo muita alegria lá.
o meu líder estava comigo, mas ele saía porque ele já tinha encontrado Jesus, ele na hora que pesava ele já saía, mas ele vinha ao estado que eu estava, minha mãe saía, ia ao estado, meu irmão ia ver o estado, e eu ficava muito alegre naquelas festas, né, com os amigos novos, nossa, que alegria, que euforia, mas assim que eu chegava em casa e me deitava, eu chorava muito, porque eu sentia um vazio muito grande. E falava com o Senhor, estou sentindo um vazio enorme. Tinha acabado de dizer, Espírito Santo foi embora, eu estou sentindo alegria lá. E quando eu deitava à noite, eu falava, Senhor, me ajuda, eu estou sentindo um vazio, uma tristeza tão grande. E muitas das vezes, nós adoramos a outros deuses lá fora, mas ao deitar no nosso travesseiro, isso pesa, porque sentimos um vazio, porque a alegria que eu vou dar lá fora é momentânea, é passageira. E quando deitamos, estamos sozinhos, vemos o que estamos fazendo e sentimos aquele vazio, mas aquela alegria, aquela euforia. E eu chorava muito, dizendo, Senhor, está um vazio muito grande, eu não consigo mais. Eu não sei o que está acontecendo. E quando eu acordava, alguém me mandava mensagem, vai ter festa lá, ou então vamos se reunir, bora fazer uma social. E eu desrespeitava minha mãe, brigava com ela, e falava, mãe, eu vou assim, e usava aquelas roupas, irmãos, que é nem melhor dizer, que minha mãe dizia, não vai sair com essa roupa. Eu falei, eu vou sair sim. Tanto que chegou o ponto do meu irmão e minha mãe se olhar e falar, eu não estou reconhecendo mais a Pauline, não é mais a mesma. Porque a partir do momento que deixamos o Espírito Santo se afastar da gente, não somos mais a semelhança do Senhor Jesus. Somos lá do mundo, aquela destruição, aquele engano que vem e fala, tá tudo bem, é assim mesmo, é alegre, é assim momentâneo, mas depois se passa. E desses tempos eu fui pegando e errando, e deitando, e chorando. E em 2020 fomos à igreja, depois de muito tempo sem ir à igreja, fomos à igreja da minha sogra. E fomos, mas porque fomos obrigados, porque não podíamos ficar sozinhos em casa. E no meio da oração, uma irmã que estava lá, que era líder no tempo, se reuniu com nós e falou assim, olha, eu posso falar com vocês no final do culto? E a gente, tudo bem, a gente até se olhou e falou, ixi, já vem porrada pra gente, já vai descer a mão da gente. E tem uma subidinha que vai para a igreja, entrando na igreja, uma subidinha, aí você entra aqui na nave mesmo, e descendo, ali você desce, tem uma cozinha, e desce lá no porão, mas lá no fundo mesmo. E ela levou a gente lá naquele fundo mesmo, onde nós estávamos, no fundo do poço, como diria nós agora. E levou a gente lá no escondidinho, no final do culto, e mandou uma palavra, não me recordo muito bem, mas eu lembro que era em João, eu acredito, e falou, posso orar por vocês? E a gente pode, claro, demos as mãos, e demos as mãos ali, e ela começou a falar conosco. E foi tremendo naquele dia, porque ela falou coisas minhas que o Gabriel não sabia, e falou coisas do Gabriel que eu não sabia. E falou sobre nós, falou que não era consequência, não era só um acaso de estarmos juntos, mas era propósito do Senhor. Aleluia. Passamos ali, naquela situação todinha de 2 anos, foi necessário que passarmos, porque vai ser usado para outros jovens que também passarão pelo mesmo. E assim como Oséias passou com Gomer, essa ilustração de Jesus com Israel, de Gomer se prostituir e Oséias ter que ir lá buscá-la novamente para se casar, assim é a nossa situação. Temos passado tudo aquilo de nos revoltarmos, sairmos da igreja e pegar lá fora e voltarmos ao Senhor para que a gente possa passar para a pessoa, para que possamos sentir junto com os jovens o que eles passam. E ali foi lindo, então a gente sentiu ali, vamos voltar para a igreja, mas não voltamos, né? Ali foi um dia que choramos muito, falou, vamos ter que voltar, mas estávamos tão fracos espiritualmente que nem tivemos força para voltar. Falamos, não, vou voltar. Que vergonha, né? Voltar agora, depois de 2 anos. E um belo dia, passados uns tempos, bons meses, a gente se olhou no domingo de manhã e falou assim, vamos para a igreja? Os dois, na mesma hora, sentindo, vamos para a igreja no domingo.
o pastor Luiz, no final do culto, falou pra gente sobre a pastoral, eu e o Gabriel. E foi, marcou demais. Não sou puxa-saco do pastor desde já, mas foi lindo esse momento, porque quando ele subiu lá, ele falou: e aí, vocês votaram? Vocês vão ficar? E eu senti como se fosse o Espírito Santo dizendo: vocês vão ficar, filhinhos, vocês vão ficar. E ele disse: Aleluia, Jesus. porque eu preciso de vocês. E foi lindo porque a gente amando, foi como se Deus falasse assim: olha, eu preciso de vocês ainda, né? Mas eu caí pegado, eu desisti, eu falei: eu não quero ficar aqui mais, eu não sinto mais alegria, eu vou para lá do mundo, eu vou ficar lá, eu não quero voltar, eu tô com vergonha. E mesmo assim ele olhou para mim e disse: eu preciso de vocês. Vocês vão voltar? Ou seja, vocês vão ser meu, vão renovar essa aliança comigo? E ali ele orou para a gente, e eu agradeço muito o pastor Luiz por isso, ele orou pela gente, irmãos, ali eu acordei. E quando eu fico aqui, eu ficava aqui na igreja antes de voltar para o grupo dos jovens, eu refleti muito que eu nasci e criei na igreja. E nesse tempo, até os 18 anos, eu nunca conhecia Jesus como eu estou conhecendo agora. Glória a Deus. Eu vinha para a igreja, eu adorava sim, eu sentia a presença do Senhor, mas quando ia lá para fora eu não abria uma Bíblia, eu não orava, eu não jejuava, eu não buscava o conhecimento, buscava saber, Senhor, quem és tu na minha vida? Quem é o Senhor? Se quer de mim? E falando com o Senhor na semana passada, eu disse: Jesus, me perdoe por todos os pecados que eu cometi. Que essa palavra tocou muito no meu coração, me perdoa, porque eu errei bastante. E Jesus disse: você teve que ser Israel, você teve que ser Gomer quando saiu da minha presença, e se afastou de mim, e se prostituiu. Você teve que ser Israel, confundido, quando você passava o dia adorando outros deuses e se deitava orando, pedindo minha ajuda. E hoje você é Osés, pregando a palavra do Senhor e pedindo boa forte. Glória a Deus. Agora, o que eu quero dizer nesta noite é: abra seu coração, renove sua aliança com Jesus. Glória. Se você não tem, crie um agora, aceite Ele agora. Aceite Ele agora. Se você está com ela quebrada, irmãos, olha ao Senhor, peça para que Ele renove essa aliança, esse casamento, porque quando Ele vem buscar sua noiva e Glória. casar com ela. Isso será uma grande festa. E ainda dá tempo, irmãos. Ainda dá tempo. Renove sua aliança novamente com Ele, porque é fiel, Ele é bom demais. Amém. Desde Israel, eu quero agradecer a minha oportunidade.